Seja bem-vindo ao Quali News, o jornal da qualidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece dentro do assunto segurança de alimentos e qualidade. No episódio de hoje você vai ver recolhimento causado por falha de boas práticas de fabricação. Uma mulher que se surpreendeu ao encontrar um pedaço de frango dentro do molho de tomate. E PCA, o aumento tem preocupado em muito o mercado, principalmente o mercado de alimentos. Ainda falando de mercado, algumas tendências de tecnologia que podem ser aplicadas no mercado. Uma jovem descobre e desenvolve um bioplástico baseado em casca de camarão. Surpreendente, né? E a cana-de-açúcar, que pode ser utilizada para purificar e descontaminar a água. Ainda em regulatórios, nós vamos ver uma legislação que mudou na Europa, um comitê de crises para a Covid-19, baseado numa nova norma publicada pelo MAPA, e também a legislação sobre coadjuvantes de tecnologia, que foi publicada, e já temos uma publicação lá nas redes sociais sobre isso. Gostou dos conteúdos? Continue nos acompanhando e seja bem-vindo ao Quali News 3. Vamos começar com essa notícia nada bacana, né, de um recolhimento que foi realizado na última quinzena da empresa THN Nutrição e Saúde de alimentos de nutrição enteral, suplementos alimentares, alimentos para dietas com restrição de nutrientes, dentre outros, né? E a questão foi que foi proibida a comercialização, a distribuição, fabricação e propaganda desses itens. O principal motivo foi falhas de boas práticas de fabricação. Detalhes básicos, né, que a gente sabe que são requisitos, mas no documento são citados quais? Especialmente quanto à higienização inadequada, uso de matéria-prima vencida, fluxo de produção, que propicia a produção de alimentos não seguros e sem qualidade, registros e controles de rastreabilidade de qualidades falhos, falha na implementação do programa de controle de alergênicos, terceirização obscura de controles e etapas de produção. O que isso nos mostra? Bom, boas práticas de fabricação é um requisito mínimo e básico que toda empresa de alimentos precisa aplicar. E ainda assim, é nesse cuidado que a gente muitas vezes tem falha. Então é muito importante lembrar, cultura de segurança de alimentos não é frescura, é algo essencial e que precisa fazer parte da rotina de todos que trabalham com alimentos. E temos também uma notícia bem interessante a ser citada, né? Citamos lá no começo, e a nossa correspondente lá de Joinville, Santa Catarina, Karine, vai falar. Contigo a palavra, Karine. Mulher fica chocada ao encontrar um pedaço de frango dentro de uma embalagem de molho de tomate. Bom, a dona de casa, ao abrir essa embalagem, identificou alguma coisa estranha e aí ela foi ver que era um pedaço de frango. Ela entrou em contato com a empresa detentora da marca Heinz, a Kraft Heinz, e essa empresa lamentou o ocorrido, disse que precisaria recolher esse material para uma investigação. A dona de casa ela garante que a embalagem estava lacrada e dentro do prazo de validade. Aqui a gente reforça mais um caso, né, que pode envolver aí o Food Defense ou também o HACCP, né, a contaminação acidental. E para terminar o bloco de notícias, nós temos a questão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o chamado IPCA, né, que não é uma taxa, mas sim um índice desses dados. E tem mostrado um grande crescimento nos últimos meses, desde fevereiro, né, em fevereiro a gente teve uma alta, né, ele subiu 0,86%, segundo dados do IBGE. E é uma questão, né, já discutida bastante sobre, porque a Reuters, por exemplo, publicou uma notícia, né, uma previsão de que nos últimos 12 meses teríamos um aumento de 5,6%, né, 5,06% na verdade. E superamos essa expectativa para 5,20% nos últimos 12 meses. Então sim, isso impacta não só a indústria, né, de alimentos, como estamos falando, como várias outras, mas esse é o impacto porque esse aumento impacta diretamente na vida das pessoas, né? na comida que está lá na mesa das pessoas.
Então, por isso que a outra preocupação que a gente tem é a inflação dos alimentos. A gente teve sim, desde janeiro, desde o ano passado até janeiro desse ano, um aumento grande. Por exemplo, se a gente compara a cebola, ela subiu 43,3%, a batata inglesa ficou 67% mais cara e o tomate 40,90% mais caro. São itens básicos da alimentação, né, de todos nós, então é importante estar atento a isso, que segundo os especialistas, né, o consumidor sente mais esses itens pela compra frequente dos mesmos, né? Então é bem importante, principalmente nós que estamos na indústria de alimentos, estamos trabalhando dentro da indústria, entendamos que isso tem impactos no mercado, né? E na vida de pessoas. Então é bem importante, por mais que muita gente não goste, né, de falar de impostos e de mercado necessariamente, de economia, é importante a gente citar esses itens também. Vamos falar um pouco de mercado. E para começar, a gente vai falar de uma notícia bem interessante, né? A Karine mais uma vez vai falar, pode falar, Karine. Bom, e sobre o mercado, nós temos uma notícia de um estudante que durante o jantar da família teve um momento eureka, né? Tava comendo camarão e verificou que tinha muita casca de camarão como resíduo. Então a pessoa, o que fazer com essa casca de camarão? Então essa estudante chamada Angelina, ela decidiu produzir bioplástico com essas cascas de camarão. Ela publicou vários artigos e fez vários testes, né, onde esse bioplástico teve uma decomposição em 33 dias. Então ela ganhou vários prêmios, está aí ganhando prêmios de ciência, né, engenharia. Então uma notícia aí bem legal para reaproveitar resíduos pro bem, né, para um meio aí mais sustentável. Bem, ainda falando de novas tecnologias e estudos, a gente tem um dos principais resíduos gerados pela agroindústria brasileira, que é o bagaço da cana-de-açúcar. E por que é importante falar dele? Bom, foi desenvolvida uma técnica para utilizá-lo como uma descontaminação da água com concentração de íons metálicos, potencialmente tóxicos, né? Foi formado ali, então, um compósito, né, que é basicamente um material híbrido, né, que tem características distintas ali dos seus precursores e que é produzido a partir do bagaço com nanopartículas magnéticas que basicamente remove o cobre e o crômio do meio aquoso, né, onde ele se encontra. E foi desenvolvido ali pelos pesquisadores brasileiros e publicado num periódico internacional, né? Basicamente o cobre, como já é sabido, né, ele é um ótimo condutor, ele é um material metálico maleável e é utilizado no controle da proliferação de cianobactérias em reservatórios de água para consumo humano. Porém, o que se tem ciência é que em altas concentrações na água ele pode causar náuseas, vômito e diarreia. Já o crômio, a gente tem ciência de que a maior fonte, né, de origem para o meio ambiente é da atividade humana, né? Por exemplo, no descarte da aplicação de processos industriais, como o curtimento de couro e também o tingimento têxtil. Então ela é sim, na forma mais tóxica, considerada cancerígena, né? E é por isso que foi buscado soluções para esse problema. Então, devido aos seus efeitos adversos, e a grande quantidade desses resíduos industriais contendo o crômio, né, novas técnicas estão sendo empregadas para resolver esse problema, né? E uma dessas propostas foi esse desenvolvido pelos estudantes, que tem sido eficaz nos estudos para a remoção de diferentes espécies químicas contaminantes presentes nesse meio aquoso. Então, depois de realizar essa remoção, é utilizado o material ali com ação de ímã, né, para deixar essa água limpa. Então esses estudos vêm sendo aprimorados e têm um grande potencial. Por quê? Porque há um interesse por estudos envolvendo biomateriais e processos capazes de tirar e remover esses contaminantes de meios aquosos. Porque, sim, a água disponível, né, a água doce disponível por pessoa no mundo diminui mais de 20% nas últimas décadas. Nós temos, sim, uma necessidade gigantesca de melhorar e reaproveitar a água doce presente em todo o mundo, né? Cerca de 2,2 bilhões de pessoas no planeta têm dificuldade de acesso à água
potável. E 4,2 bilhões não têm saneamento adequado. Então, com os impactos das mudanças climáticas previstos até 2050, entre 3,5 bilhões e 4 bilhões de pessoas viverão com acesso limitado à água, sendo que mais de 1 bilhão devem morar em cidades. Então, só 3% da água do mundo é doce, mas somente metade é acessível. Isso porque a gente tem que contar também com as geleiras e com os aquíferos que não são acessíveis. Então, o que todos esses dados nos trazem aí de ideia e de referência? Bom, precisamos sim investir em estudos, em buscar na ciência e na tecnologia cada vez mais opções para a indústria. Por mais que muitos demonizem a indústria de alimentos, a gente sabe que é necessária. E muita tecnologia é necessária também para causar menos dano ao meio ambiente, ao ambiente que nós vivemos. Então, uma ótima iniciativa e mostrando que a gente tem muita capacidade e muitas pessoas competentes no âmbito de pesquisa na área de alimentos, que é o que nós citamos aqui. Então, parabéns à equipe que desenvolveu essa pesquisa. Vamos falar um pouquinho de regulatórios? Para começar esse assunto, a gente vai com a nossa correspondente lá em Joinville. Karine, pode começar. Sobre regulatórios, nós tivemos publicações de legislações atualizadas. Uma delas foi publicada a legislação europeia sobre higiene dos alimentos. Esse regulamento, ele altera o regulamento da Comunidade Europeia 852/2004 e o número atual dele é o 382/2021 e ele traz, dentre os diversos temas voltados à higiene de alimentos, a questão dos alergênicos e da cultura de segurança de alimentos. Então, são itens bem importantes que têm sido incluídos em várias legislações. Vocês podem ver depois o texto na íntegra no link que a gente vai deixar no final do Quali News. Bom, e para começar, aqui no Brasil a gente vai falar de duas normas bem importantes, apesar de várias que nós tivemos nessa última quinzena. Uma importante é do Comitê de Crises pro Covid-19, que foi estabelecido pelo MAPA. Ela é de âmbito nacional, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e vai trazer ali instruções e vai estabelecer, instituir esse comitê. Ele vai basicamente ditar como que nós podemos minimizar os impactos dentro da agropecuária e abastecimento de alimentos para a população brasileira. Então, talvez traga a discussão, poxa, mas já estamos em pandemia há muito tempo, por que agora, depois de um ano, a gente tem essa instituição? Bom, apesar disso, a gente tem que entender que foi desenvolvido algo, e ainda há tempo, porque a situação atual da pandemia mostra que ela não acabou, pelo contrário, estamos na pior fase de pandemia que já estivemos. Então é bem importante essa nova norma, essa instituição desse comitê. E falando de Anvisa, nós temos também a RDC 466, de 10 de fevereiro. Do que ela trata? Ela basicamente estabelece os coadjuvantes de tecnologia utilizados para a produção de alimentos. O que vai estar incluso nessa lista? Bom, os ingredientes da função de solventes de extração e processamento, basicamente isso. Então, se você trabalha com desenvolvimento de produto, ou quer mudar a formulação, verifique a lista dos coadjuvantes com essas funções que está disponível já lá na RDC 466. E todas essas legislações que nós citamos vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como as demais também que nós não citamos, mas que foram publicadas na última quinzena. Então, se você quer saber o que saiu, dá uma olhada ali, tem as consultas públicas e também normas atualizadas. Muito obrigado pela participação, por nos acompanhar aqui assistindo esse vídeo e continue nos acompanhando também nas redes sociais. Vamos deixar aqui embaixo quais são os nossos usuários nas redes sociais. Continue nos acompanhando lá e participe. Comente aqui embaixo o que você quer ver aqui no nosso Quali News e também nas nossas redes sociais quais são as suas dúvidas sobre o assunto. Muito obrigado e até a próxima.